Na virada do século XIX para o século XX, a disseminação de periódicos antirracistas continuou. A partir do ano de 1900, a luta por representatividade emergiu, e assim foram surgindo muitos movimentos de defesa dos direitos aos diversos grupos minorizados da sociedade. Na questão racial, essas publicações se multiplicaram ainda mais, não ficando restrita apenas a São Paulo e Rio de Janeiro, mas espalhando-se por todo o Brasil. No Rio Grande do Sul, tivemos os jornais Exemplo, que foi publicado entre 1892 e 1930, e a Alvorada, de Pelotas, distribuído entre 1907 e 1965, com interrupções durante esse período. Ainda no Sul, a Tesoura, de 1924, a Revolta, de 1925 e o Tagarela, de 1929, são exemplos de jornais negros da época. Em Minas Gerais, temos os exemplos de A Verdade, de 1904, que circulava na cidade de Pouso Alegre, e O Raça, de Uberlândia. Já em São Paulo, houve uma variedade de publicações negras, como O Baluarte e O Getulino, na cidade de Campinas. Na capital paulista, difundiu-se O Menelik, em 1915, O Chalter, em 1916, A Rua, também em 1916, O Bandeirante, em 1918, O Alfinete, em 1918, A Liberdade, em 1919, A Sentinela, em 1920, Cosmos, em 1922, Clarim da Alvorada, em 1924, Elite, também em 1924, Progresso, 1928, e A Voz da Raça, em 1933. Por mais que tenham sido fugazes, principalmente pelas dificuldades de se sustentar e manter as publicações contínuas, estes jornais tiveram uma marca única. Eram instrumentos da população negra, retratava todas as realidades sofridas por eles. Como destacou Ana Flávia Magalhães em De Pele Escura e Tinta Preta, a imprensa negra do século XIX, 1833 a 1899, eram jornais feitos por negros para negros e veiculando assuntos de interesse das populações negras. No entanto, mesmo retratando o cenário afro e as desigualdades dele, eram vistos por outros públicos, visto que tais assuntos reverberavam toda a sociedade. Na segunda metade do século XX, no período pré-ditadura militar, surgiram outros jornais com o mesmo viés. Entre os principais podemos citar O Novo Horizonte, 1946, Mundo Novo, 1950, Nosso Jornal, 1951, Notícias de Ébano, 1957, A Voz da Negritude, O Mutirão, ambos em 1958, e as revistas Senzala, do ano de 1946, e Níger, em 1960. Durante a ditadura militar e o processo de redemocratização, a articulação da sociedade se intensificou. Em 1978, foi fundado o Movimento Negro Unificado, conhecido como MNU. Este que chegou para defender os direitos da população negra e defender um movimento ainda mais importante, a contestação do mito da democracia racial, que desde os anos de 1930 dissuadia as denúncias do racismo estrutural, que piorou pelo cerceamento do regime militar, que reprimia o debate racial e ações dos movimentos sociais. Durante este período, foram fundados muitos outros periódicos com inspiração no movimento. Foi o caso do Tição, de 1977, de Porto Alegre, Objetivo, também em 1977, em Uberaba, Minas Gerais, Voz do Negro, 1984, e Áfricas Gerais, em 1995, em Belo Horizonte. Em Salvador, destacam-se os jornais Nego, Afro-Brasil e Eleme, na primeira metade da década de 1980. Em São Paulo, tiveram ainda O Saci, Jor Negro, Vissungo e Negrice, na década de 1970.
outros órgãos de imprensa vieram a lume em cidades como Brasília, Recife, São Luís, Florianópolis e Rio de Janeiro. Foi o caso da revista Raça, que surgiu em 1996. Teve sua primeira circulação em setembro daquele ano. A revista trouxe sua identidade com uma linha editorial bem definida, aberta para anúncios publicitários, textos e imagens bem selecionados, escolha minuciosa de quem e o que ia ser escrito, a inter-relação com outros sujeitos da sociedade. Os periódicos citados e a revista Raça deram início ao que chamamos de mídia negra, os coletivos de jornalismo negro, que são uma forma de jornalistas pretos mostrarem suas habilidades através da escrita, do vídeo e de outras maneiras de comunicação.